Temos agora o gosto de dar início à mesa redonda, onde reunimos um painel de 3 formadores para debaterem, refletirem sobre os contributos da formação contínua para a transformação das práticas educativas. Convido a moderar esta mesa redonda o Dr. José Diogo e a compor o painel a Dra. Marta Espírito Santo, o Dr. João Moro e a Dra. Carina Lobato Faria, que irão partilhar as suas perspectivas e experiências. Façam favor. Muito bom dia a todos. Queria começar por endereçar os mais calorosos cumprimentos, com particular destaque ao meu querido amigo, permite-me que eu traga assim, professor Domingos Fernandes, que continua entre nós. Agradecer à Fátima o convite que me fez para moderar esta mesa, que para mim aceitei com muita honra, com muito gosto e com muita honra também, e sobretudo dar os parabéns pela organização deste evento, que mantém, digamos, o Almada Forma na linha da frente da reflexão e do debate sobre os problemas emergentes da educação, tendo em vista, digamos, darmos um contributo efetivo para a melhoria da qualidade dos processos de ensino-aprendizagem de todos os nossos meninos e meninas. Cumprimentar também, obviamente, os meus queridos amigos e colegas de mesa, a professora Marta Espírito Santo, a doutora Carina Lobato Faria e o João Moro, que são, digamos... o João é um amigo da casa há muitos anos. Aliás, todos os 3 formadores que aqui estão entre nós são de facto amigos já de longa data, que têm colaborado realmente com o Almada Forma já há bastante tempo, e portanto é com muita alegria e carinho que os temos aqui para, digamos, iniciar esta mesa redonda que de algum modo visa refletir sobre os processos da formação contínua na transformação das práticas, e portanto estamos aqui de algum modo envolvidos na abertura de portas para a mudança, como dizia a Fátima Pires na sessão de abertura, ou até muito esperançados, apesar da minha idade, não é? Ainda tenho essa esperança de que o professor Domingos Fernandes nos falou, e creio que todos estamos imbuídos dessa esperança de algum modo abrir novas portas para a construção do futuro que nos falou e que digamos, nos envolve de uma forma empenhada e esperançada a todos. Portanto, vamos dar início a esta mesa redonda, que de algum modo eu pensei em estruturar em torno de 3 grandes questões. Uma primeira questão que tem a ver com a análise dos nossos formadores sobre o passado recente. Sabemos que estamos aqui empenhados em refletir sobre o futuro, mas não há futuro sem reflexão sobre o passado, o presente, de modo a que seja consistente essa reflexão sobre o futuro. Depois falar um pouco sobre a experiência concreta de cada um dos formadores, e depois relacionarmos então a formação com as práticas pedagógicas e com essa construção desse futuro, designadamente tendo por referência o tema que aqui nos traz, que tem a ver com a inovação pedagógica
pedagógica, a reflexão sobre as práticas. Portanto, a primeira questão, como eu disse, que é uma questão comum para os três formadores, tem a ver com a sua visão e interpretação sobre aquilo que tem sido o passado recente, e portanto a pergunta que lhes faria era esta, e vou dirigi-la primeiramente à Marta, que está aqui ao meu lado direito, de que como encaram a importância da formação contínua e o papel que os centros de formação têm tido no desenvolvimento do sistema, na melhoria da qualidade da educação e, naturalmente, na promoção da inovação educativa. Sim, senhor. Ora então, bom dia a todos. Agradecer aqui o convite para estar aqui a partilhar convosco um bocadinho da minha experiência. Não venho ensinar nada a ninguém, como é óbvio, não é? Venho partilhar um bocadinho do meu sentir e da minha perspectiva enquanto professora, porque além de formadora também sou professora, e isto é extremamente importante, não é? Porque estamos nas escolas, conseguimos compreender as dificuldades, os dilemas que muitas vezes se apresentam. E então de que forma é que conseguimos compreender a importância, ou consigo compreender a importância da formação contínua e do papel dos centros de formação? Todos nós estamos aqui porque tivemos uma formação inicial, correto? Temos uma formação inicial que nos valida para a docência, mas não chega, porque o mundo avança, as perspectivas mudam, as dinâmicas mudam e nós temos, acima de tudo, que estar atualizados para essa mudança. Muitas vezes os alunos chegam-nos à sala de aula, são eles que trazem a inovação e nós vamos a correr tentar perceber o que é que se está a passar, vamos lá ver que respostas é que conseguimos dar, não é? Portanto, são eles que nos trazem muitas vezes as dúvidas e as questões e nós temos que acompanhar também. E por isso é extremamente importante a formação contínua, a formação que é abordada e dinamizada pelos formadores e pelos centros de formação para aprofundar os conhecimentos, não só científicos, mas também pedagógicos, não é? E promover então o desenvolvimento de novas competências ou aprofundar algumas competências que os docentes já têm e que precisam de ser trabalhadas. Para quê? Para que é que nós precisamos disso? Para dar resposta às necessidades dos nossos alunos. É para eles o ensino, a aprendizagem focada neles. E saber que não podemos avançar sem uma reflexão crítica das nossas práticas. Saber o que corre bem e o que corre mal, mas mais do que tudo, conseguir compreender o contexto em que estamos inseridos, não é? O contexto onde nós estamos, as pessoas que temos à frente, faz toda a diferença nas nossas práticas, na nossa maneira de estar, na nossa maneira de ser em sala de aula. Onde é que os centros são importantes? Para mim, são uma ponte importantíssima entre a investigação e a prática. Não podemos dissociar, não é só prática, nem só investigação, têm que estar em conjunto. Têm e são um espaço de partilha e colaboração entre docentes que muitas vezes não acontece nas escolas porque não há tempo. Nem tempo conjunto nos horários dos professores. E então torna-se extremamente importante e relevante termos formação onde há professores que se encontram e debatem e refletem. E é, mais do que tudo, uma capacitação para a inovação educativa, porque cada vez que um professor muda as suas práticas em sala de aula, independentemente do que utilize, tecnologia ou não, desde que ele muda e ele sente que tem sucesso para com os seus alunos, que eles aprendem, é inovação. Muito obrigado, Marta. Ficamos com a mesma pergunta agora para a Karina. E, portanto, qual é a tua visão relativamente a esta problemática? Portanto, o papel da formação contínua nesta tripla dimensão que tem a ver com o desenvolvimento do sistema, a melhoria da qualidade das práticas e a promoção da inovação educativa. Olá, boa tarde, não, já deve ser boa tarde. Bom dia a todos, obrigada pelo convite e eu vou seguir naquilo que a Marta disse e vou acrescentar só mais uma ideia, que é, para mim, a formação contínua de professores é a ponte que permite atravessar qualquer transformação que venha da tutela para a prática. E isto tem muita força, a meu ver, e os formadores têm que ter esta clareza de que a formação contínua é aquilo que permite
aos professores irem, ano após ano, transformando e melhorando e aprimorando as suas práticas. Então eu vejo a formação contínua como algo de muita responsabilidade. Não só como um papagaios da tutela, eu recuso-me a ver a formação contínua como papagaios da tutela, mas tenho a ambição de olhar para a formação contínua como o motor da reflexão. O motor da reflexão pedagógica, o motor, a comunicação eficaz entre, às vezes, uma tutela mais longe e as práticas pedagógicas, porque eu acredito piamente que nenhuma inovação se faz por decreto, okay? A inovação faz com reflexão sobre para onde é que estamos a ir. E principalmente desde 2018 eu vejo a formação contínua como a força propulsora mais importante da inovação pedagógica, ou de uma das mais importantes da inovação pedagógica, porque o termo inovação diz-nos o que é que estamos a falar. Estamos a falar, de facto, de coisas novas, e as ferramentas até podem ter 100 anos, como dizia o professor Domingos Fernandes, mas a forma de pensar a educação, para onde é que estamos a ir, isso é bastante novo. E se nós não tivermos na formação contínua a coragem de chegar à frente e dizer do que é que nós estamos a falar, clarificar conceitos, mais do que papaguear a teoria, então eu acho que a formação contínua tem um papel muito limitante para aquilo que podia ter. Felizmente, eu acho que há cuidado na formação contínua, os centros têm cada vez mais cuidado em entregar a formação contínua que efetivamente seja transformadora de práticas. Portanto, eu tenho mais do que só esperança, a convicção de que a formação contínua é uma ferramenta de educação incontornável. Muito obrigado, Karina. João, qual é a tua ideia acerca disto? Muito bem, bom dia a todos. Aqui tenho o trabalho facilitado, sendo o terceiro a falar, não é? E, portanto, tenho aqui o trabalho muito facilitado. Vou pegar nas palavras da professora e da doutora e começar então por referir que concordo plenamente com aquilo que já foi dito. E quero aqui reforçar a questão do papel importante da formação contínua, porque numa sociedade que evolui tão rapidamente como a nossa, claramente que a formação inicial é insuficiente. Eu, olhando aqui para todos vocês, quase que perguntava se alguém dá aulas hoje da mesma forma que dava quando terminou a sua licenciatura. As ferramentas mudaram, temos novas estratégias, temos a nossa própria reflexão e a nossa própria experiência, tudo isso faz com que nós evoluímos, e ainda bem, e aí a formação contínua tem um papel muito importante e, na minha opinião, cada vez mais, porque se cada vez mais esta aceleração é sentida, se cada vez mais e bem temos diferentes ferramentas, temos diferentes estratégias, é preciso capacitar cada vez mais os nossos professores para conseguirem usufruir dessas ferramentas, dessas metodologias. E isso é a formação contínua e os centros de formação que têm esse papel. Outro ponto, agora aqui mais em linha com o que a Karina acabou de dizer, a própria questão colaborativa e a reunião de termos o contacto com outras pessoas e outros professores acaba também por ser muito relevante. Cada vez mais, e durante a pandemia isso foi muito visível, há uma aprendizagem informal que é feita pelos brown bags seminars que vamos falando nos corredores uns com os outros. E eu acho que os centros acabam também por ter esse ponto de contacto de poder cruzar e dar a possibilidade de colaboração entre vários docentes, vários colegas, vários atores. Eu dou aqui um exemplo muito claro. Eu tive a felicidade de fazer parte de uma formação que era dada com a diretora, com a doutora e com o João. E eu acho que foi uma formação muito rica, exatamente porque tínhamos perspectivas e campos de especialidade diferentes, e os formandos puderam usufruir de 3 visões diferentes, com know-hows diferentes, sendo de áreas distintas, mas com muitos pontos de contacto e que de repente se tornaram muito mais óbvios do que se fosse uma formação só de um de nós. E eu acho que os centros também têm a possibilidade de poder criar estes espaços de partilha e de contacto, e volto a dizer que muita da formação, e aqui às vezes arrisco-me até daquela mais eficaz,
é essa que se dá nestes percursos mais informais e não nas 25 ou nas 50 horas ou no número de horas que for preciso. Muito obrigado, Dr. João Moura, a quem eu apresento as minhas desculpas pelo lapso língua que cometi, mas que se deve, como vocês todos compreendem, a uma relação de muito tempo e de facto tratei-o como se estivéssemos ali no corredor. Numa mesa redonda. Muito obrigado pelas vossas respostas. Também, evidentemente, que seria de esperar parte, digamos, das intervenções que aqui tiveram. Eu salientaria, de facto, porque estamos todos envolvidos e da mesma esperança, da mesma. E temos experiências muito semelhantes, mas eu salientava de algum modo aqui o apoio que os centros de formação podem dar às políticas, à mudança e à implementação das políticas públicas, como salientou de educação, como salientou aqui a Karina. Portanto, um motor de reflexão para a reflexão e para a comunicação. Estamos aqui a estabelecer pontos com boa parte daquilo que se falou também na conferência do professor Dr. Domingos Fernandes, como instrumentos de inovação, porque de facto a inovação não se faz por decreto e portanto precisamos, digamos, de criar contextos intencionais de desenvolvimento e de melhoria da qualidade, uma ponte entre a investigação e a prática e portanto introduzindo-lhe esse elemento reflexivo, um espaço de colaboração e de partilha e portanto uma força propulsora da transformação das práticas, não é? E isto é algo, é uma ideia poderosa, não é? A formação contínua enquanto a força propulsora de transformação das práticas tem sido boa parte da nossa filosofia aqui no Almada Forma e continua a ser pelo aquilo que estamos a ver, realmente um papel muito importante que atribuímos à formação contínua em si. E o João salientou aqui, corroborou muitas das ideias anteriores, a formação contínua como um espaço de partilha e de contacto, designadamente através da criação de redes de formadores, que é algo que se tem alimentado aqui também recentemente no Almada Forma. Vamos então passar para a segunda questão, e a segunda questão relaciona-se com a experiência de formadores, a vossa experiência pessoal, que gostaríamos de algum modo ter uma ideia mais detalhada de como é que costumam fazer isso. E portanto colocava-vos também uma questão que é uma questão comum aos três, na qualidade de formadores, como organizam a formação de modo a potenciar o seu papel transformador das práticas. E no vosso entender, o que são boas práticas de formação, com, se possível, alguns exemplos. E começaríamos desta vez pelo Dr. João Moura. Portanto, João, na prática tem a ver como costumas organizar a formação de modo a potenciar esse efeito transformador nos docentes e nas práticas docentes e como o que são boas práticas de formação, com alguns exemplos se possível. Muito bem, obrigado. Esse conceito de boas práticas seria muito complicado. Há um certo grau de subjetividade que as boas práticas para uma situação podem funcionar, para outras não tanto. Obrigado, doutora. E o que eu tento sempre fazer, e a minha área é muito na área das tecnologias e por isso tem aqui uma componente também técnica um bocadinho inerente, mas uma das coisas que eu tento sempre fazer, independentemente do formato e da metodologia da informação, é que haja sempre uma componente mais prática da própria formação, que não seja um bocadinho como a Karina estava a dizer, que não seja apenas papaguear, que não seja uma coisa demasiadamente teórica, mas que seja de alguma forma óbvio a praticabilidade ou a possibilidade de aplicação de muitas das coisas que estamos a fazer. E essas boas práticas muitas vezes não parte de mim, parte dos próprios formandos. Mais uma vez criando um espaço de reflexão e de partilha, e quando proponho determinadas tarefas
depois há um momento de discussão, de reflexão, e eles dizem o que é que funcionou num determinado contexto, o que é que não funcionou no outro. É daí que provém essas boas práticas. As boas práticas seria quase demagógico da minha parte dizer que se fizerem assim vai sempre correr bem, isso não iria acontecer, mas a partir dessa reflexão conjunta, de podermos fazer esta partilha do que é que funcionou e perceber até que ponto é que o contexto pode ser semelhante, e muitas vezes não tem que ser, nem espero eu nunca ter passado esta ideia de haver uma receita que, se eu cumprir, o bolo sai sempre bem, não é? Mas haver uma componente de eu perceber, gostei desta estratégia do colega, vou tentar fazer algo igual, mas adaptando ao meu contexto e à minha situação. Eu acho que essa é a forma de chegar a essas boas práticas. E em termos da concepção da minha formação, é esses momentos, ou seja, planear sempre no sentido de haver momentos para esta partilha, conceber determinadas provocações do ponto de vista de tarefas ou de aplicação, muito trabalho de casa do ponto de vista da concepção, de escolher as ferramentas, de me habilitar do conhecimento teórico, académico que vou precisar para as minhas formações, e que, mais uma vez, é muito exigente no sentido que na minha área, especialmente as tecnologias, e especialmente nos últimos tempos, tem acelerado a uma velocidade brutal. Eu estava ali no Coffee Break a comentar com alguns colegas que nunca me tinha acontecido eu ter várias turmas na mesma semana e abordar coisas na turma de sexta-feira que não falei nos de segunda, porque entretanto surgiu ferramentas e estratégias e artigos que de repente fazem sentido aplicar. Desisti de investir muito nos conteúdos, porque os conteúdos de uma semana para a outra também variam, e isso é um desafio que temos tido. Agora, mais uma vez, tirando esta parte mais conceptual, há algo que é muito comum, independentemente do tema da formação, e que é esta visão de criar os tais momentos de partilha, de ter momentos de discussão entre os colegas, de termos canais de partilha de recursos, e aí pode passar também por uma componente mais técnica, com a utilização de plataformas e criar ambientes propícios para essa partilha e para essa discussão. Tudo isso é algo que eu tento investir e espero estar a conseguir levar isso a bom porto. Por último, e uma coisa mais periférica, não tão técnica no sentido da docência, mas muito em linha também com o que o professor Domingos estava a dizer há pouco, que é tentar também que o próprio ambiente da formação seja propício a isso. Que se sintam num espaço agradável, que se sintam à vontade para dar o seu contributo, sem os doutores e os professores que falávamos há pouco. Somos todos iguais, somos todos pares, e eu acho que criar esse ambiente sem obstáculos, sem barreiras, em que todos se sentem mais à vontade para poder participar, para poder contribuir, é a tal felicidade que falavam há pouco e que faz com que, espero eu, a formação seja mais eficaz. Estarmos num espaço em que sentimos como um peso, que sentimos algo custoso, estamos muito menos receptivos e será muito menos eficaz as aprendizagens do que se tivermos um ambiente diferente. E isso é algo que vem muito da nossa sensibilidade, da nossa experiência como formadores. Não é algo que se possa ensinar por regulamento, como a Karina dizia há pouco, mas é uma componente muito importante, acho eu, para nós, enquanto formadores, criarmos estes ambientes propícios para a aprendizagem. Muito obrigado. Karina. Estou sempre a do meio. Então, eu queria-vos trazer aqui uma ideia que para mim é muito, muito importante. Cada vez que eu concebo uma formação de professores, eu penso assim: o que é que os professores têm que passar a saber? Lógico. Mas o que é que eles têm que passar a saber fazer com aquilo que eu lhes vou dizer? Por que raio é que nós acreditamos tão piamente que a transformação dos nossos alunos acontece não quando eles passam a saber coisas, mas passam a saber fazer diferente com as coisas que nós lhe ensinamos? E depois parece que só porque falamos de educação de adultos tudo é diferente. Não é exatamente igual. E qualquer transformação, e quando nós falamos de transformação, nós falamos de uma coisa muito clara. A transformação não pode ser uma palavra grávida, não é? A educação é transformacional. Mas o que é que isto significa? Isto significa que quando eu passo pela educação, eu saio mais competente. Eu sei saber fazer diferente com aquilo que eu aprendi. E qualquer transformação tem 3 etapas. Eu primeiro preciso de adquirir,
depois eu preciso de aplicar e depois é que eu vou adaptar à minha vivência. E a formação de professores tem que ter este cuidado. Nós temos que informar, fazer com que os nossos formandos adquiram novas informações, obviamente, mas depois temos que lhes dar uma coisa muito importante, o como, o passo a passo. Mas isso não é infantilizar os professores? Não, claro que não. Como é que se nós estamos a falar de inovação, nós estamos a falar de coisas novas. Nós estamos a falar de momentos onde é preciso parar e pensar como é que eu vou aplicar isto à prática. Como é que eu vou casar o currículo com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória? Por exemplo, que para mim é o principal documento de inovação pedagógica e que continua cheio de pó nas gavetas de alguns professores. Não pode! Nós precisamos de convidar os professores, nos momentos em que estamos com eles e somos os mediadores daquele contexto, a pensar como, no meu caso, na área das práticas pedagógicas inclusivas, é que fazemos o principal. Como é que colocamos o currículo ao serviço do desenvolvimento de competências? Então não pode ser só, olha, agora vamos estudar o perfil. Não. Se há coisa que os professores sabem fazer é ler e escrever, e muito melhor do que muitas outras áreas profissionais. Nós precisamos de usar a formação contínua como um momento onde os professores não têm que sair dali a saber mais. Têm que sair dali a saber fazer melhor com aquilo que nós estamos ali naquele momento, naqueles momentos a partilhar com eles. E depois, obviamente que eu subscrevo tudo aquilo que o João disse, mas queria acrescentar uma coisa muito importante. É que eu acho que é a nossa obrigação, é o nosso dever, é o nosso papel levar para as ações de formação, para os momentos em que nós estamos com os professores, a crença. A crença de que aquilo é possível, sim. Porque se há coisa que muito facilmente a formação de professores transforma, é no muro das lamentações. E está tudo bem, porque nós temos angústias, nós somos só humanos e aproveitamos momentos para expurgar as nossas ansiedades. Mas não pode ser. Ou nós temos a convicção que o que estamos ali a fazer e a ser pagos para fazer é para transformar práticas pedagógicas, ou então mais vale estar noutro sítio qualquer. Desculpa, eu não faço muitos amigos, mas eu acredito mesmo nisto. E depois só, última coisinha antes de passar à Marta, que é, se nós acreditamos que qualquer transformação acontece dentro da relação, mais uma vez, não pode ser só nos alunos. Aqueles ambientes às 5:30 da tarde, às 6, até às 9, às 10, têm que ser sítios para onde os professores querem ir ao final da tarde. E nós temos que perceber se temos a ambição de ser formadores de professores. Eu acho que nós temos que ter a ambição também de criar, de ser as pessoas que levam para dentro daquelas salas Zoom a clareza de que temos que estabelecer ali comunidades de aprendizagem. E comunidades de aprendizagem são pessoas que relacionam umas com as outras, não são pessoas que têm o microfone desligado e estão a ouvir o doutor, o professor, o XPTO. Isso, ninguém aprende a escutar, as pessoas aprendem a escutar, a ouvir, a escutar e a ouvir. Como dizia Vygotsky, não é? O pensamento começa na pergunta e morre na resposta. Por que raio nós só queremos dar respostas? Porque não queremos ser pensantes à nossa frente? Eu não consigo conviver pacificamente com isto. Já agora, a Karina é uma das nossas formadoras, que quando normalmente se abre uma turma, embora ela diga que não cria muitos amigos, mas as turmas ficam rapidamente cheias, não é? Não sei porquê, mas isso acontece. Falaste agora aí, ultimamente, nessa frase de criar ou construir a partir da formação contínua comunidades de aprendizagem. Importas-te concretizar um pouco melhor a ideia? Isto também está diretamente relacionado com um conceito que a educação inclusiva está há muito tempo a trazer para cima da mesa, mas nós ainda não cuidámos bem dele, que tem a ver com nós não aprendemos num paradigma de ensino, nós não aprendemos num paradigma de aprendizagem, nós aprendemos num paradigma de comunicação. Nenhum cérebro humano aprende de uma forma unidirecional. E das duas uma, nós percebemos que gerir a diversidade não é aceitar crianças com deficiência,
nem com dificuldades. É dizer o que é que eu tenho que tu não tens, o que é que tu tens que eu não tenho e como é que juntos conseguimos partir esta louça toda. É isto que é gerir comunidades. Criar e gerir comunidades de aprendizagem é um novo paradigma de olhar para aquele grupo de alunos que estão ali ou de professores que estão ali e pensar como é que eu consigo entender quem está aqui à minha frente e cada um destes superpoderes que aqui estão fazerem todos evoluir. E isso é um paradigma muito diferente. Muito obrigado, Karina. Marta. Depois disto não há muito mais a dizer. Fico com um papel um bocado ingrato. É verdade. Foram mauzinhos para mim. Bom, o que é que eu tenho a acrescentar a isto? Muito pouco, mas muito direcionado às pessoas. O que é que eu quero dizer com isto? Vou pegar no Muro das Lamentações. É fantástico. Adoro. É um facto. Nós, professores, precisamos de nos lamentar. Precisamos. Porque nós convivemos com pessoas. Nós temos dentro da nossa sala de aula uma turma que tem pessoas. Tem o Manel que chegou hoje a tempo à escola, felizmente, que vestiu-se sozinho, tem 10 anos, vestiu-se sozinho e conseguiu chegar a horas à escola porque os pais foram trabalhar cedo. Mas também temos a Rita que chega sempre a horas porque os pais a levam de carro. Mas também temos o Francisco que chegou à escola hoje e ainda não tinha tomado o pequeno almoço. E temos outros que vêm mal vestidos porque quem sabe quem é que os vestiu. E o outro que tem o ténis roto e a gente tem que tentar perceber porque é que ele tem o ténis roto, então liga para casa, tentou perceber, foi ele que se vestiu, não foi? E não estamos a falar só dos meninos pequenos, estamos a falar dos adolescentes e dos pré-adolescentes que têm dramas e dilemas internos que os trazem para a sala de aula e que permanecem em silêncio. E que o professor tem que olhar para estes alunos como uma turma que vai ali para aprender, mas que tem todas as suas limitações psicológicas e emocionais que os limitam à aprendizagem. E qual é o nosso papel enquanto formadores, que é para isso que eu cá estou? É ouvir. É ouvir e tentar perceber e ajudar como é que vamos mudar as nossas práticas, não é? Enquanto docentes, o que é que esta formação está aqui vai contribuir para a mudança das vossas práticas, incluindo estes dilemas pessoais e estes dilemas que nós temos enquanto pessoas, porque além de professores, também somos pais e mães e também temos o jantar para fazer e o filho para levar à natação e as coisas todas normais dos seres humanos normais, não é? Portanto, é claro que temos dilemas, é claro que temos o Muro das Lamentações. A ideia é ajudar-nos uns aos outros, é para isso que cá estamos todos. É para nos ajudarmos uns aos outros porque nos compreendemos nas mesmas dificuldades. E é para isso que também serve a formação contínua. É porque compreendemos nós melhor do que ninguém, porque somos docentes e formadores, os dilemas dos outros que estão à nossa frente. E é integrar isto, reconhecer esta dificuldade, ajudar na mudança. É integrar isto nas práticas. Eu tenho a minha área de intervenção, de especialização, o que quer que seja, são as didáticas específicas e, portanto, eu não vejo a minha formação sem uma componente prática. Então, as formações que eu organizo têm sempre uma componente de intervenção em sala de aula. Para quê? Para que o professor se sinta confortável a experimentar, a fazer. Errou, paciência, a educação não é por experimentação? Não funcionou com aquela turma, não pode funcionar com outra. É para isso que também serve a partilha, para percebermos o que é que resultou, o que é que não resultou, mas estarmos todos juntos. E muitas vezes as formações, dentro da mesma formação existe mais do que um professor de um mesmo agrupamento de escolas, e isso é muito bom, porque se ajudam no local de trabalho, porque interagem uns com os outros. Felizmente também nas minhas formações também há a possibilidade de haver professores de diferentes grupos de recrutamento. E isso é ótimo, porque nós não estamos sozinhos na comunidade, na sociedade, e também não temos que estar sozinhos dentro da nossa sala de aula, porque a interdisciplinaridade é uma mais-valia. As ciências não vivem sozinhas se não se interligarem com a matemática, com o português, com o inglês e com outras. Então porquê é que nós, professores, insistimos que estamos sozinhos dentro da sala de aula? Não estamos. E temos que partilhar isto com os outros. Mas para isso também é preciso que a organização da escola nos dê hipótese de termos tempos comuns no nosso horário. Há professores que têm 8 turmas e 10 turmas. Como é que é possível se não houver no horário dos professores um tempo comum de trabalho e de partilha e de reflexão?
não é? É, portanto, também importante que aquilo que os professores trazem das formações chegue às direções das escolas e que eles partilhem a necessidade que têm para que alguma coisa também aconteça e que lhes deem também a oportunidade de trabalhar em conjunto com tempos específicos no seu horário. Eu, felizmente, posso dizer que na minha escola nós temos isso e é muito bom. Ok? Pronto. É isto. Muito obrigado. Eu diria que mais uma vez tivemos aqui um corpo de reflexões bastante interessantes. E se me permitem fazer uma tentativa de uma pequena síntese, eu diria que o João nos trouxe aqui o Sean, quando colocou o enfoque principal na reflexividade prática, na reflexão sobre as práticas pedagógicas, por contraponto e com uma certa recusa sobre a reflexividade técnica. Ele designadamente designou e falou nisso, não é? Não se trata de um receituário, trata-se de refletir sobre aquilo que os professores fazem na sala de aula. Não é? E isso é exatamente aquilo que o Sean nos trazia com a ideia da reflexividade prática. Depois, transformar ou trazer para a formação as ideias da partilha, da discussão e da partilha de recursos, que é algo que me parece ser valorizado, porque de facto a formação pode ter essa valência, e também o reforço na ideia do bem-estar e na criação de bons ambientes profissionais, não é? Ideias que me parece uma ideia poderosa. A Karina trouxe essa trilogia do adquirir, aplicar e adaptar. E, portanto, no fundo, a formação contínua como digamos, um local de aprendizagem, mas um local de aprendizagem que nos traz inovação, nos traz ideias novas, que nos traz conteúdos novos, que eu me vou apropriar para adaptar aos meus contextos concretos de ensino e aprendizagem. E, portanto, aquela ideia poderosa, difícil, mas que a todos nos desafia, de articular ou procurar articular o currículo com o PASEU. Não é? Ou seja, com o desenvolvimento de competências, com o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, como é que promovemos este casamento, que é um casamento difícil, relativamente ao qual nós estamos a aprender, mas que, no fundo, ela alicerçou ou apresentou uma ideia, que é a ideia de vamos lá através da construção de comunidades de aprendizagem. Não é? A Marta reforçou esta ideia das comunidades de aprendizagem através da ajuda recíproca no apoio mútuo entre os professores, através da gestão dos dilemas, mas reforçou muito aquilo que nos traz cá hoje: inovação em educação, reflexão e práticas. E o que a Marta nos trouxe foi, de facto, a importância da componente prática e da ligação da formação a contextos concretos de ensino-aprendizagem e à sala de aula. Não é? Onde, para além desta necessidade de prático, salientaste uma outra ideia de que há muitos anos, estas coisas também são antigas, né, que há muitos anos falamos e que tem a ver com a tentativa de ensaiar processos de interdisciplinaridade, não é? E, portanto, um conjunto de ideias que me parecem poderosas para podermos reconfigurar os processos de formação contínua. Vamos então agora passar para a terceira pergunta, a formação e as práticas pedagógicas, e aqui vamos ter, de acordo com as áreas de especialização de cada um dos três formadores que aqui temos, digamos, perguntas diversas. Eu vou começar pela Karina, e tem a ver
claramente com aquilo que é a sua área, principal área de interesse, com a educação inclusiva, e portanto diria que faria a seguinte pergunta: o fenómeno da inclusão na educação ganhou novos contornos com a publicação do Decreto 54, 2018, e a Carina tem sido uma formadora muito ativa no domínio da inclusão social e da inclusão da educação inclusiva. Que balanço fazes da experiência de formação vivida nos últimos anos e dos seus impactos no terreno? E como perspectivas o futuro, tendo em vista a maior eficácia das políticas públicas de inclusão da educação e a promoção da inovação educativa nesta matéria? Então, se nós olhássemos por uma régua de 10 metros, ainda caminhámos para aí os primeiros 5 centímetros. Nós ainda estamos a tentar fazer chegar aos professores o conceito de inclusão. E quando nós estamos aí, ainda estamos muito no começo. Mas tudo bem, temos que começar por algum lado, né? Temos que desmistificar, quando estamos a falar de inclusão, do que é que estamos a falar. Temos que desmistificar que não há os alunos do 54, porque senão os outros estão onde? Não é? Temos que clarificar que a inovação pedagógica não é um fim, é um meio. Para atingir o quê? A transformação. E a transformação é o quê? É usar o conhecimento para desenvolver competências. Então nós estamos a dar os primeiros passos. Acho que, na minha visão, demorámos muito tempo a ler decretos e só há relativamente pouco tempo é que tomámos a decisão de que, ok, os professores já leram os decretos, check, agora nós precisamos de os ajudar a criar espaços para pensar do que é que estamos a falar quando estamos a falar de inclusão. Porque quando nós estamos a falar de inclusão, nós estamos a falar da possibilidade de fazer da escola a vida dos nossos alunos durante 18 anos, para que aos 18 anos mais um, eles continuem só com um dia, tal como era o 18 menos 1, competentes para lidar com a vida. Sim, ou nós temos total clareza disso e então não estamos confortáveis com fazer das salas de aula laboratórios de exposição de conteúdos que deixem de lado a possibilidade de, já que estamos aqui a falar dos reis da 4ª dinastia, bem, se nós aproveitássemos esta oportunidade incrível para ajudar os nossos alunos a pesquisar. Já que estamos aqui a falar sobre espécies dos animais, se nós aproveitássemos essa oportunidade incrível para ajudar os nossos alunos a desenvolver pensamento categorial, a manipular atributos, convidá-los a perceber o que é que acontece a uma sardinha se perder todas as suas camas e ganhar asas. Isto é que é cozinhar o currículo ao serviço do desenvolvimento de competências. Quando eu lá em 2018 li pela primeira vez o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, eu decidi, olha, eu não quero dar formação de mais nada na vida a professores. Eu só quero dar formação disto. Porque eu vi ali uma oportunidade de pensar, finalmente a educação vai ter como propósito, claro e absoluto, o desenvolvimento de alunos competentes. E competentes não é saber ler e escrever, é relacionar-nos uns com os outros, é saber comunicar, é saber organizar ideias, é saber falar em público, é saber ser gentil, é saber se relacionar com a autoridade e com nãos, é saber persistir mesmo quando parece estar a ser difícil. Eu acredito que se a escola é a vida dos alunos durante 18 anos, nenhum educador se sinta confortável em dizer que então eles vão passar aqui 18 anos a ouvir muitos conteúdos que estão à disposição de um clique na internet. Não consigo entender a situação em que possa haver algum educador que esteja tranquilo com isto. Então, acho que nós já fizemos o primeiro sprint, mas isto é uma maratona, não é? É uma maratona porque não chega a levar as ideias, o quê, depois temos que levar o como. O que é que acontece aos ambientes? É que ambientes enfileirados não são promotores de competências. Professores que não estão preparados para ouvir questões não são promotores de competências. Professores que querem continuar a preparar os seus slides e a debitar o conteúdo não são promotores de competências. Se nós queremos continuar a querer continuar que os nossos alunos sejam calados a escutar-nos,
Bom, então eles vão escutar mais do que falar. E quem escuta aprende menos do que quem fala. Então, parece que é simples, e de facto eu acho que é muito simples, mas implica reflexão. E implica a crença de que não há outra forma. Para mim, a inclusão não é um desafio a ser resolvido. É uma oportunidade a ser pegada. E nós temos que levar isto, na minha visão, se temos a ambição de ser formadores na área da inclusão. Muito obrigado, Karina. Percorremos os primeiros 5 centímetros, já não é mau. O tamanho não importa. E, portanto, o reforço da ideia deweyniana de John Dewey, que fazer da escola à vida. Eu salientava ou resumia as tuas ideias a esta, porque esta é suficientemente forte para nos provocar aqui uma reflexão de 3 dias, não é? E, portanto, fazer da escola a vida. A escola não é preparar para a vida, a escola é viver a vida. Vamos passar para a Marta. A Marta já o disse, ela tem trabalhado as questões das didáticas específicas, principalmente, e, portanto, a pergunta era a seguinte, isto é, nos últimos tempos todos nós sabemos que a pretexto, digamos, do suporte das políticas públicas de educação mais recentes, flexibilidade curricular, educação inclusiva, capacitação digital, avaliação pedagógica, as didáticas específicas, eu diria que converteram-se nos parentes mais pobres da oferta formativa, sendo certo que a literatura sobre a matéria aponta a sala de aula como o sistema nervoso central da escola. E, portanto, perante isto, eu perguntava-te, Marta, como interpretas este reduzido investimento que as didáticas têm sido objeto e como perspectivas o futuro, tendo em vista a maior eficácia dos processos de ensino e aprendizagem e da promoção da inovação educativa, que é aquilo que nos traz cá, não é? Bom, pegando ali um bocadinho naquilo que a Karina já partilhou, sala de aula é sem dúvida o foco da escola, não é? Porque, independentemente de tudo o resto que se passa à volta, é na sala de aula que tudo acontece, mesmo que aconteça à porta fechada. Portanto, o que é que eu tenho a dizer sobre o reduzido investimento nas didáticas, na formação das didáticas específicas? Acredito que não tenha sido direcionado e propositado. Acredito claramente que se sabe que os professores são agentes que conhecem metodologias e estratégias de ensino e que têm a capacidade de as colocar em prática. Portanto, nós atravessamos tempos nos últimos anos que eu considero que foram complicados. A pandemia forçou-nos e abriu-nos os olhos à necessidade de uma capacitação digital, não é? Não sei se todos aprenderam com isso. Estamos neste momento a voltar um bocadinho atrás em determinados pontos, nomeadamente com a proibição dos telemóveis em salas de aula com os alunos mais novos, quando já se trabalhava competências, desculpa, mas eu tenho que levar isto, que eu não consigo ficar calada, quando já se promoviam competências de trabalho e de sentido crítico com estas tecnologias com os alunos do segundo ciclo, e neste momento estamos a voltar atrás sem lhes dar a oportunidade de fazer esta reflexão e fazer este trabalho com eles. Pronto. Mas houve outras questões extremamente importantes, a da inclusão, não é? Porque nós temos 30 alunos dentro de uma sala de aula, ou 25, todos eles são diferentes, todos eles com as suas necessidades específicas, não é? Todos eles com pensamentos e ideias e coisas novas que trazem à sala de aula e que a enriquecem. E claro que é preciso trabalhar isso. Claro que é preciso despertar o professor para este sentido da individualidade, mais do que a massa humana, para este sentido da individualidade que não se pode perder dentro de uma sala de aula. Portanto, eu não vejo a pouca
como é que eu ia dizer? O pouco investimento, não considero que seja um pouco investimento na formação das didáticas específicas, porque na realidade houve necessidade de priorizar outras áreas, mas vem aí de seguida novas formações sobre didáticas específicas, já estão a sair nas próximas fornadas, portanto vai haver essa possibilidade de os professores fazerem também terem uma lufada de ar fresco nas suas metodologias e nas suas práticas, vai haver essa oportunidade e fico muito feliz por isso. Como é que eu perspectivo o futuro? Perspectivo o futuro com esperança e com noção de que é necessário termos professores motivados, porque nós só conseguimos mudar as nossas práticas se tivermos vontade de o fazer. Elas não mudam por decreto, elas não mudam por obrigação. Nós, enquanto docentes, temos que ter vontade de o fazer. E os centros de formação e as nossas formações servem precisamente também para isso, para mostrar aos professores que eles têm essa motivação dentro deles e que têm essa força e que juntos podemos chegar e vamos chegar a uma verdadeira e efetiva mudança de práticas em prol do sucesso dos nossos alunos. Portanto, estou muito esperançada que a gente consiga em conjunto fazer esta tarefa, porque eu nas minhas metodologias não consigo aplicar novas metodologias ou as mesmas que já conheço, sem as ferramentas tecnológicas, sem a inclusão. Portanto, isto aqui não há coisas partidas nem separadas, isto funciona tudo junto dentro da nossa sala de aula. E enquanto nós não tivermos esta consciência de que isto é muito além do currículo, muito além daquilo que tem que ser ensinado ou apreendido de forma formal, é difícil lá chegar. Mas eu acho que estamos a caminhar para isso. Não vamos chegar todos ao mesmo tempo, como é óbvio, nunca se chega todos ao mesmo tempo ao mesmo lado, mas estamos a dar passos, e acho que passos extremamente importantes e sólidos e fundamentados para fazermos o caminho em conjunto, que esse é que é o mais importante. Muito obrigado, Marta. O reforço da ideia da importância da sala de aula como o foco da escola. Eu costumava de chamar o sistema nervoso central da escola ou a coluna vertebral da escola, e portanto a importância e o papel que as didáticas têm nesta matéria, mas reforçar a ideia da diferenciação pedagógica e do papel do indivíduo. Cada criança é diferente umas das outras e portanto ao professor compete, digamos, essa competência. Há aqui uma ideia fortíssima que eu gostaria de poder desenvolver, mas que não temos tempo, infelizmente, que é a questão da lufada de ar fresco no domínio das metodologias de ensino-aprendizagem. E a outra ideia é a ideia de termos os professores motivados, que é uma coisa fundamental, mas que como é que vamos fazer isto, não é? Mas a Marta revelou aquilo que nos traz cá, essa ideia de esperança. Ela salientou duas vezes, utilizou duas vezes a palavra esperança. Eu tenho esperança. E, portanto, compete-nos a nós continuar a ter essas e reforçar essa ideia de esperança. João, ora, o João, doutor João, o Covid trouxe-nos novos desafios e exigências, designadamente no desenvolvimento de competências digitais que pudessem dar resposta ao ensino de emergência à distância que foi preciso implementar. No domínio do plano de ação para a transição digital, a DGE desenvolveu o plano de capacitação, como sabem, plano de capacitação digital dos docentes, e ainda também implementou os PADs, os planos de ação para o desenvolvimento digital das escolas. Portanto, todas as escolas aplicaram ou construíram e implementaram um PAD. Como avalias esta experiência? Independentemente de poderes centrar na capacitação ou nos PADs, escolhe. Como avalias esta experiência? São 4 perguntas, não é? 4 perguntas numa, mas e estamos a correr com o tempo, desculpa por isso. Como avalias esta experiência? Quais os aspectos consideras mais positivos? Quais os principais riscos que enfrentamos? E que medidas gostarias de ser implementadas para superar esses riscos? Muito bem, então vamos ver se consigo responder a todas. É um tema que eu tenho abordado bastante e que acho que todos nós sentimos na pele os seus efeitos, e acho que faz sentido termos alguma herança da pandemia, termos ficado com uma aprendizagem do período que passamos. E esse é um dos meus principais receios, em que eu sinto que durante a pandemia se promoveu uma série de
de práticas que de alguma forma houve um pouco de retrocesso, uma vez terminando esse período por vários motivos. Acho que o plano de capacitação digital faz todo o sentido. Acho que o que aconteceu foi que durante a pandemia ele foi implementado de uma forma em que não houve maturação suficiente para aquilo que ele pretendia. A maior parte destes conceitos, destas metodologias, destas aprendizagens implicam uma certa reflexão, uma apropriação destas metodologias, destas ferramentas, que não pode ser feito a correr com a urgência da pandemia e implicaria muito mais tempo de maturação. Isso foi muito visível durante a própria pandemia. Eu, por exemplo, entre o primeiro confinamento e o segundo, foi óbvio a evolução da maior parte dos professores. Houve muitos professores que a uma quinta-feira disseram que temos que ir para casa e segunda-feira começamos a dar aulas à distância. Não havia domínio das ferramentas, não havia planificações adaptadas, não havia instrumentos adaptados a esse contexto e, portanto, todos nós fizemos o melhor que podíamos com aquilo que tínhamos e por isso aquela ideia do ensino remoto de emergência faz mais sentido do que um ensino à distância propriamente dito. Foi uma urgência, foi algo de emergência, mas que ainda assim deu muitos frutos positivos. Eu costumo dizer que a pandemia fez mais pela formação das pessoas nas tecnologias do que qualquer programa que eu conheça a nível do Ministério da Educação para a habilitação dos professores. Porquê? Porque foi uma questão de necessidade, mais uma vez. E eu costumo brincar e dizer, eu era aquele colega chato que andava sempre a querer fazer coisas à distância e plataforma, e durante a pandemia passei a ser o melhor amigo de muitos, não é? Porque, João, ainda bem que te vejo, estava a precisar aqui mesmo, não é? E de repente algo que havia sempre muita resistência, mais uma vez pelos motivos, na minha opinião, errados, porque muitas vezes não era o fator pedagógico da ferramenta ou da metodologia que estava em causa, mas muitas vezes a exigência que isso trazia. E de repente passou a ser a única solução e, portanto, houve muita adoção a esse nível. Acho que da pandemia, volto a dizer, tirámos muitas práticas que ainda hoje se vê. Eu lembro-me, pré-pandemia, e parece que foi há 200 anos atrás, mas não foi assim há tanto tempo, quando era preciso fazer um e-twinning e fazer uma videoconferência com uma turma da Noruega, que trabalheira, uma webcam, ligar um Skype, como é que a gente faz isso? Hoje em dia, o Zoom é corriqueiro para qualquer um e toda a gente faz reuniões e tornou-se uma coisa muito mais banal e isso continua a ter um potencial pedagógico muito interessante. É aí que eu muitas vezes critico, porque de repente passamos a ter estas ferramentas, esta competência, mas de repente, porque já não há uma exigência direta, é posta de parte e voltamos para algumas práticas mais tradicionais que não são tão eficazes. Se tenho um aluno que está doente, hoje, como vimos, é muito corriqueiro eu poder ter uma sessão Zoom e poder o aluno que está em casa estar ligado à turma com tudo o que isso implica. E muitas vezes eu não percebo porque é que não se dá esse passo e não se avança nesse sentido, e é aí que eu acho que houve um certo retrocesso em muitas das práticas que se fez na pandemia. Outra, e que estamos hoje a falar muito sobre isso e que vamos continuar, e que eu, durante a pandemia e nas turmas de capacitação digital que eu tive, sempre achei que esse era o caminho, é que se tornou esta questão das comunidades de prática ou das comunidades de aprendizagem, surgiram de forma espontânea, mais uma vez, movidas pela necessidade. Ou seja, eu de repente preciso de conhecer ferramentas e criou-se grupos de Facebook, criou-se grupos espontâneos e informais para conseguir adquirir esse know-how. E o que eu sinto na questão da formação contínua é que muitas vezes a formação contínua formal não consegue preencher todas as necessidades e este tipo de recursos acaba por ser o mecanismo de conseguir colmatar essa necessidade, e sempre achei que, até aproveitando o elan que as comunidades, que os cursos de capacitação digital estavam a promover, muitos dos meus formandos, e tenho aqui alguns presentes, espero que não me vão desdizer, sentimos isso, que era no final das 25 horas, sabia há pouco, e dizíamos assim, eu gostava era agora daqui a 2 ou 3 meses poder continuar a falar com este grupo, poder a falar com o João, dizer o que é que fizemos, e acabou as 25 horas e parece que a formação terminou ali. O poder dar esta continuidade
esses grupos, e até porque havia muito este entusiasmo e realmente criou-se ali uma massa crítica e uma vontade, acho que fazia todo o sentido, e não é por não estarmos em pandemia que estes instrumentos deixam de ser necessários e deixam de fazer sentido. Eu diria que até fazem mais, porque temos a possibilidade de tirar mais proveito deles, porque não temos as restrições que teríamos quando estávamos em pandemia. E portanto acho que esse também é algo que faz sentido e que retiramos daí. Por fim, eu acho que a capacitação digital, e foi um período muito estranho, houve planos e referenciais da capacitação digital que eu entendo que fossem intencionalmente vagos em alguma coisa para dar possibilidade de cada formador adaptar ao seu próprio contexto, mas na prática o que eu sinto é que houve experiências muito diferentes dentro do mesmo plano de capacitação digital. Nós falamos com 2 colegas diferentes que tiveram a mesma formação, um gostou e abordou um tema, o outro não gostou nada e abordou outro tema. E isso causou um problema de eu conseguir fazer uma avaliação, porque não estamos a falar exatamente da mesma coisa e estamos a falar de experiências e de conteúdos muito diferentes. Um desses problemas é que acho que em muitos casos foi muito centrado em ferramentas específicas, quando eu acho que o foco cada vez mais deve ser na questão da literacia. Eu vou pegar aqui o exemplo da Karina, que eu gostei muito da régua. Na área das tecnologias, especificamente, eu quando olho para essa régua tenho o problema que eu andei 5 centímetros e a régua cresceu 1 metro. Não é? Por cada 5 centímetros que eu entro, a régua vai aumentando, não é? E por mais que eu acelere, nunca vou conseguir chegar ao final, porque a régua vai sempre aumentando. E por isso, na minha visão, o que faz sentido é não focar em ferramentas e em conteúdos específicos, mas sim na tal literacia e na aprendizagem. Eu posso não saber qual é a ferramenta que sai amanhã, mas se ele estiver habilitado com o conhecimento de como a aplicar, com as tais boas práticas, com o potencial pedagógico, seja que ferramenta surgir amanhã, ele vai estar muito mais apto a conseguir utilizá-la e tirar proveito dela. E por isso, em termos de medidas, eu acho que o foco deveria ser cada vez mais aí. Na área das tecnologias eu sou suspeito, mas eu defendo há muito tempo que esta formação não faz sentido uma formação esporádica de 25 horas, devia de ser algo permanente e constante ao resto da vida, porque há sempre novas tecnologias, novas ferramentas e vai havendo essa necessidade de uma formação contínua ao longo da vida, e esse também é um ponto importante. Por último, e para ajudar aqui a Karina na parte do protesto, acho que em termos das entidades reguladoras também não nos facilitar o processo. E eu dou o exemplo sempre da pandemia, em que durante a pandemia, durante o regime de exceção, as oficinas, por exemplo, podiam ser feitas totalmente à distância. E pedagogicamente isso foi suportado, nós andámos a pregar que a metodologia à distância era igualmente válida. Eu tenho exemplo em casa que isso é verdade. A minha filha estava no 1º ano, quando arrebentou a pandemia, e sabe ler e escrever ao nível de qualquer aluno que tivesse tido ensino presencial. E terminando a pandemia, acabou o regime de exceção, e se eu quiser fazer uma oficina que acho que é a metodologia mais adequada, não o posso fazer sem ter uma componente de aulas presenciais. Isto quase que faz de mim mentiroso, porque andei a pregar aos meus formandos no regime de exceção que a metodologia era válida e agora sou obrigado a dar. Quando eu tenho uma turma de nível 3 em que perguntam: João, mas porquê é que temos que ter 3 horas presenciais se andaste? Eu não tenho resposta para lhes dar, e do ponto de vista também da regulação, acho que há muito trabalho a fazer a esse nível. Já agora, João, eu peço que sejas muito breve, mas ouvimos na sessão de abertura o Sr. Diretor-Geral apontar como uma perspectiva de futuro a dinamização dos MOOCs, Massive Open Courses. Eu, para mim, tenho um pouco a ideia de que os MOOCs não passam de grandes superfícies da formação e que resolvem problemas técnicos, mas não resolvem problemas pedagógicos. Qual é que é a tua ideia sobre isso? Não, primeiro que há assim, uma certa demagogia nesse ponto, porque se houver um MOOC internacional que está acreditado lá fora, eu consigo contabilizá-lo. E portanto, logo aí, para mim, é certa demagogia dizer que este MOOC que foi feito cá não pode ser contabilizado, e exatamente a mesma plataforma usada lá fora de repente conta como créditos. Portanto, logo aí há alguma incoerência que me faz alguma confusão. Eu acho que os MOOCs temos que os ver por aquilo que eles são, e são uma metodologia, uma plataforma diferente de um curso ou de uma oficina, e portanto não o posso avaliar da mesma forma. Os MOOCs, por exemplo, têm desistências muito elevadas. Há muita gente que vai aos MOOCs, vê 2 ou 3 sessões e desiste.
e, portanto, não chega ao final, não tem a certificação. E eu digo que isso não tem mal nenhum. Eu sou um curioso da astronomia. Se tenho a possibilidade de, num MOOC do MIT, ver 2 vídeos, ter a aprendizagem devido àqueles 2 vídeos, mas não me interessa uma certificação formal, eu acho que foi ganho. E acho que o MOOC só me trouxe coisas positivas. Para ser uma formação credível, contabilizada, acreditada, temos que perceber o que é que queremos, qual é que é a nossa bitola, e eu acho que os MOOCs podem ter essa acreditação, como temos, por exemplo, com as ACDs, em que tem limitações, tem um número mínimo de horas, temos já a diferenciação dos créditos para a área científica e para as áreas transversais. Não vejo porque é que os MOOCs não poderiam ter uma acreditação semelhante para valorizar também essa aprendizagem dada por lá. Só para terminar, eu já participei em alguns MOOCs que, se forem bem construídos e exigentes, não estão exigentes de qualquer formação presencial que eu tenha estado. E, portanto, a ideia que os MOOCs são uma coisa menos séria depende muito da construção e da exigência que estamos a pôr da plataforma. Não é uma questão técnica, é mais uma questão de visão e de exigência da própria plataforma. E, portanto, não vejo porque é que os MOOCs têm que ter este rótulo de ser uma coisa menos séria do que qualquer outra plataforma. Muito obrigado. Bem, temos 10 minutos depois do tempo, embora a conversa esteja interessante e eu até gostaria de a aprofundar, mas terá que ficar para uma próxima oportunidade e, portanto, vamos dar por encerrada esta mesa redonda, que eu penso que foi suficientemente interessante para nos envolver a todos de uma forma bastante atenta. E, portanto, muito obrigado mais uma vez aos elementos, aos nossos formadores que participaram na mesa. Muito obrigado a vocês porque tiveram essa capacidade de nos ouvir e vamos àquilo que é importante a esta hora. Muito obrigado.